Boa tarde, aqui é a Joana Monteleone. Estamos começando mais um Saco de Gatos e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Camilo Vanucchi, nosso amigo, nosso autor muito especial, que tem 3 livros na editora, que até formam uma coleção no site, coleção Camilo Vanucchi, que eu acho bem chique. E os livros que ele tem na editora são o Marisa Letícia Lula da Silva, o Vala de Perus e o Margarida Coragem e Esperança. O Camilo é um jornalista bastante combativo, bastante importante na esquerda brasileira e no jornalismo em geral, professor da Casper Libero e um grande escritor de biografias. O Camilo tem um senso finíssimo para escrever biografias e escreve de maneira maravilhosa. Eu queria chamar o Camilo logo depois da vinheta. Oi, Camilo, tudo bem? Oi, Joana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aqui, por poder fazer parte, entrar nesse saco de gatos. Ah, que bom. Saco de Gatos é interessante. É esse lugar onde a gente conversa com autores que já publicaram, que estão publicando, que vão publicar, e também amigos, enfim, negócio bem informal. Camilo, a gente já tem uma parceria de muitos anos e acho o seu trabalho muito incrível. E eu queria começar com a gente falando sobre o livro da Marisa Letícia, não é? Queria pensar como você teve essa ideia, como você chegou nisso e quais as repercussões que o livro teve, porque foram muitas. A Marisa foi uma, ex-primeira-dama Marisa Letícia. Eu comecei a fazer o livro depois que ela morreu, assim que ela morreu, menos de um mês depois eu comecei a fazer o livro, que foi em 2017. E era uma ideia que eu já tinha conversado com ela antes de escrever um livro de memórias, que eu iria conversar com ela, gravar, horas de entrevista e contar a história dela, mas sem muitos outros entrevistados. Ia ser um livro dela contando mesmo a vida dela. A gente nunca começou a fazer, não fez nenhuma entrevista, nenhuma gravação. Foi um choque, o AVC que aconteceu lá em 25 de janeiro de 2017. E daí, foram poucos dias ali, 11 dias depois ela faleceu. E aí eu tomei a decisão de fazer como biografia agora. Um processo longo, foram mais de 2 anos, quase 3 anos de trabalho nesse livro. Entrevistei 100 pessoas, o Lula foi preso no meio do caminho, que era um entrevistado super importante, que eu consegui fazer uma entrevista com ele, e quando eu ia fazer a segunda entrevista ele foi preso, ainda fiquei esperando, tentei para Curitiba, tentei outras maneiras de fazer. E a ideia de fazer o livro foi tinha muito a ver com uma invisibilização da Marisa ao longo da vida dela. Eu tinha muita curiosidade de saber mais de algumas histórias que eu tinha. Eu conhecia pouco dela antes de começar a fazer o livro, mas sabia que ela tinha sido uma operária na adolescência, que ela tinha tido o marido dela assassinado quando ela tinha 19 anos e estava grávida de 4 meses. Então, umas tragédias, assim, e uma pessoa que teve uma participação política muito importante na fundação do PT, como companheira do Lula, a primeira bandeira do PT, atribuem a ela a confecção da primeira bandeira. Uma pessoa que, em 1980, na formação do PT, no Colégio Sion, ela deveria estar naquela mesa, deveria ter uma das primeiras carteirinhas do partido, embora a história, com todo o nosso machismo estrutural, tenha deixado aquela mesa com um monte de homens e só uma mulher, que foi a então presidenta do Sindicato dos Artistas, das Atrizes e dos Atores, a Lélia Abramo.
Mas a Marisa era isso, o primeiro núcleo do PT tinha sido constituído na Vila Assunção, em São Bernardo, na casa dela. Tem toda uma história que eu tinha vontade de contar, e justamente quando eu comecei a ter a ideia do livro e conversar com ela, o livro de memórias que a gente nunca chegou a fazer, já era um processo de lava-jato, de perseguição à família, um processo até muito brutal, muito cruel, em que não a ouviam e não a ouviram. Então também era um elemento que eu achava que precisávamos ouvir a Marisa. E isso acabou sendo nesse livro. E eu acho que na época, o livro, quando ele sai, ele tem uma repercussão muito interessante, né, Camilo? Quer falar um pouco? Eu acho também que você, como biógrafo, consegue pensar, de fato, entender, pensar e organizar os elementos principais da vida de alguém sem ficar muito perdido com detalhes que às vezes não são tão significantes. Então, são livros muito bem estruturados, eu acho. Os livros que você escreve, assim, eles de fato contam a vida da pessoa. Uma vida foi uma repercussão importante, foi em 2020, no comecinho do ano, no aniversário de morte dela. Ela morreu no 4 de fevereiro, a gente lançou o livro nessa semana, 3 anos depois da morte dela. Coincidiu também que é a mesma semana em que o PT faz aniversário. O PT foi fundado em 10 de fevereiro, então teve um movimento ali, e claro, era um momento, o Lula tinha sido solto um pouco tempo antes, 3 meses antes, tinha uma construção já em andamento para uma candidatura ali, pouco tempo depois que o Lula viria a ser candidato a presidente, né? Ele tinha perdido ali, não ele, porque foi impedido de se candidatar, mas o Haddad, como substituto, tinha perdido a eleição para o Bolsonaro, que estava fazendo um governo catastrófico, e esse livro circularia mais logo no começo dele se não tivesse tido, um mês depois, a pandemia de Covid, que obrigou todo mundo a ficar em casa e livrarias fecharem, e os lançamentos serem cancelados, adiados. É um livro também que ele tem um papel ali que ajuda nessa repercussão, porque é uma figura que ainda, mesmo 3 anos depois, tinha alguma comoção ainda, até hoje tem. O nome da Marisa desperta bastante afeto, solidariedade, as pessoas, hoje, inclusive, insistindo com a ideia de que ela não pode ser esquecida. E era uma construção que tem no livro, da parte minha ali de fazer biografia, que também é a história do movimento sindical no ABC, também é a história da redemocratização, também é a história do próprio Lula, ele colocado num papel ali de coadjuvante, mas do PT. Então é um livro que conta algumas histórias assim do Brasil, que acaba... parte dos leitores destaca isso, conheceu a história do PT por esse livro, conheceu que é uma história de luta, né, Joana? É uma história de superação, sim, uma história que conta a trajetória daquele casal muito simples, o Lula mais pobre ainda, com uma origem mais humilde, um sobrevivente da fome e da seca no Nordeste, mas ela também numa infância com uma casa de pau a pique, uma família que produzia legumes e verduras para sobrevivência e depois vendia o excedente em feira livre. A história ali dos operários de São Bernardo é um negócio tão bonito e interessante da construção e do início do PT. Mas é uma história linda que eu estava, só para concluir o meu raciocínio, que é uma história de superação deles chegarem no Palácio do Planalto como presidente da República e primeira-dama. E depois esse capítulo novo, né, que é uma espécie de derrocada ali, com toda a força da nossa mídia burguesa, com toda a força de um judiciário cheio de acordos e negociatas, enfim, com o Supremo e com tudo, que degenerou ali na Lava Jato, na prisão do Lula, na morte da Marisa, impeachment da Dilma, eleição do Bolsonaro.
Então, um livro que tem essa esfera, ou essas camadas de... Camada já é um clichê muito perigoso atualmente, mas essas camadas de drama, essas camadas de superação, de garra, de luta. E tem uma leitura muito, muito boa, né? É um livro que flui muito bem quando você está lendo. Eu gosto desse seu jeito de escrever. E esse livro tem uma novidade agora, você quer contar? Tem uma novidade que está em andamento, que estão transformando o livro em filme. Um filme de ficção, né? Um filme com atores, né? Não um documentário, um filme, uma cinebiografia. Tá com a Lira Filmes, que é uma produtora, que a Juliana Lira é a diretora, que entrou em contato comigo algum tempo atrás já, com a ideia de transformar em filme. Se eu estava de acordo, se os direitos já tinham sido comprados, negociados por alguém, essa história toda. Mas faz um tempo já, e esse ano, o ano passado, eles venceram um edital já de transformação para roteiro, que já teve uma grana, então já tem uma roteirista trabalhando nele, que é a Erika Barbin, e eu fui chamado para uma reunião lá um mês atrás, acho que não deu nem um mês atrás, fiz uma reunião com eles, que eles me convidaram, que eu falei assim, Joana, que eu não queria dar muito pitaco, que eu acho que eu precisava deixar eles fazerem a adaptação, mais para frente eu olhava, se eles quisessem, que eu tenho um pouco de pânico, de pavor de ser aquele autor chato que fica metendo o bedelho nas adaptações para o cinema. Conheço algumas histórias e daí eles falaram, não, tudo bem, a gente já entendeu, mas a gente queria ver umas dicas da Marisa, né, na construção do personagem, de algumas fontes para eles entrevistarem também, fazendo algumas conversas, de mulheres próximas a Marisa, aquela história que a gente já conversou lá atrás, na época da edição do livro, que eu tinha feito já na minha apuração. E é isso, não tenho ainda muita previsão, porque de fato falta bastante coisa, é um primeiro tijolinho no processo, mas fiquei muito entusiasmado com essa transformação do livro em roteiro, para a construção de uma cinebiografia sobre ela. Já fico pensando comigo se eles vão chamar Quem vai ser atriz? Não, se eles vão chamar uma diretora, que eu acho que é o primeiro passo, se vai ser um diretor ou uma diretora, que eles ainda estão vendo isso, e quem que vai ser a atriz exatamente, né? Qual vai ser a cara da Marisa jovem, Marisa, né? Quer dizer, provavelmente vai ter duas Marisas, como esses filmes, a criança Marisa, depois a Marisa adulta, essa coisa. Então eu como autor fico lisonjeado e fico curioso para saber como é que vai ser. Eu também estou morrendo de curiosidade, assim, como uma pessoa que adora o livro e editora, é uma emoção quando vira um filme, não sei, acho engraçado. E Camilo, que você falasse dos outros 2 livros que você tem na editora. Eu gosto muito do Vala de Perus, acho que foi um livro fundamental para um assunto que é essencial para a história brasileira, que é a Vala de Perus. Também foi um livro que foi lançado no meio da pandemia. Bom, a pandemia durou eternamente, né? Então, isso aí não significa nada. O Vala de Perus ele foi lançado no mesmo ano do livro da Marisa, em 2020, da Marisa em fevereiro e o Vala de Perus em dezembro. Era um ano de efeméride, porque a descoberta da Vala de Perus completou 30 anos em 2020, né? A descoberta da Vala de Perus foi em setembro de 90, e a gente caminhou para lançar o livro ainda neste ano de 30 anos. A Vala de Perus foi um dos crimes mais brutais assim, da ditadura militar, na cidade de São Paulo, sobretudo, que foi um crime cometido muito, né, pela prefeitura de São Paulo, né, uma violência de Estado deliberada, que é um cemitério público, municipal, administrado pela prefeitura de São Paulo, mandaram construir nesse cemitério uma vala clandestina, em 76, e despejaram nesse buraco, um buraco no meio da grama, que não está previsto em nenhuma planta, não tem nenhum documento, nenhum registro dele, nenhum mapa do cemitério,
mas despejaram lá dentro mais de 1.000 ossadas humanas, parte dessas ossadas vindas de militantes políticos que foram assassinados, né, nos nossos centros de tortura, enfim. Também Esquadrão da Morte, pela Rota, né, a polícia que mata, já tinha salvo-conduto para matar desde a criação dela em 1970, e quando... Então, são os mortos vítimas da violência de Estado de 71, 72, 73, 74, 75. Em 76, eles juntam tudo ali e jogam num buraco, cobrem com terra, com grama de novo, para ninguém saber e nunca ninguém descobrir, né? Então é um crime até, inclusive um crime que não prescreve. A gente, com o filme Ainda Estou Aqui, esse tema voltou, mas os desaparecidos políticos, eles continuam desaparecidos, e quem oculta, o crime de ocultação do cadáver, não é um crime que aconteceu lá em 71, continua acontecendo, né? Acontecendo, porque ele continua sendo ocultado agora. Então, quem tem responsabilidade, quem sabe onde está, onde esteve, qual foi o paradeiro, qual foi o caminho desses corpos, ainda é criminoso em 2025. Esse crime continua acontecendo na atualidade. E ali foi um marco, né? Quando se descobriu a existência dele, depois teve a deflagração, né? A abertura, e os corpos foram retirados lá de dentro, em 1990. Foi uma comoção, capa de jornal e tal, porque era uma história muito brutal, né? Foi uma história... E daí eu quis contar no livro de cabo a rabo a história, desde a construção do cemitério, por que foi construído, quem construiu, qual seria a finalidade desse cemitério, que já apareceu com cheio de complicações ali, cheio de más intenções, até a história mais recente possível, quando a gente lançou em 2020, esses corpos estavam sendo de novo objeto de análise em laboratório para tentar identificar. Em 2018, identificaram 2, tinham sido identificadas que foram para lá e para cá e que se perderam no meio do caminho, uma história tão complicada. Que faz parte de todo um processo também de ocultação e de um processo que é para desvalorização da luta por memória, verdade e justiça. Eu fui escrever porque eu tinha feito parte 4 anos antes, em 2016, da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo. Esse foi um dos crimes investigados ali e publicados no nosso relatório final. E eu fiquei com isso porque, Joana, eu tenho uma coisa, né, que eu fico sempre pensando, que é as histórias que não tiveram a devida atenção ou que ficaram nos escaninhos ali, nas bibliotecas, E o caso da Vala de Perus é um caso desses. Ele não era um caso novo. A novidade foi ter juntado tudo isso num livro e ter chegado até 2020. Como é que essa história ainda permanece inconclusa. Mas ele estava contado em relatórios de comissões da verdade, de comissões de familiares de mortos desaparecidos políticos. Mas a minha preocupação sempre era: quem lê relatório de comissão da verdade? De uma certa maneira, o livro ele é resultado do seu trabalho na comissão da prefeitura, né? Na comissão municipal da verdade, não é isso? Eu acho que ele foi um desdobramento, porque acendeu para mim a luz sobre esse tema, a gente apurou alguma coisa ali, mas eu tinha feito, né? Eu fiz todo o levantamento, desde a CPI da Vala de Perus, lá de 1990 mesmo, quando descobriram, teve uma CPI, teve um relatório final, e outras histórias depois, as comissões da verdade estadual e municipal falaram sobre ela, mas a ideia sempre foi transformar num livro que tivesse um público leigo, um público jovem, que pudesse alcançar um público fora, um público não... quem vai ler um relatório de comissão da verdade, ele já está... a ditadura já é um assunto para ele já tem uma visão de que a ditadura foi perversa, cometeu crimes, e a gente vivia um momento, como a gente ainda vive, na verdade, que a ditadura voltou a ser um tema em disputa, um território em disputa.
Tem produtoras aí, Brasil Paralelo, alguns sites de direita que vão contar que a ditadura, aquele tempo que era bom, que saudade daquele tempo, né? Que só teve, não teve tortura, não teve assassinato nenhum, e o que teve de repressão foi contra os terroristas só, os caras que eram terroristas e que, por serem terroristas, precisavam mesmo de que tivesse uma repressão mais agressiva. E daí a gente contar a história de um jeito de falar, olha, não era bem assim, né? E quantas pessoas estavam nessa vala que não tinham tido nenhuma... Porque ali, Joana, das 1.049 ossadas que foram retiradas em 1990 da vala clandestina de Perus, militantes políticos que atuavam contra a ditadura, ali são em torno de 20. As outras 1.020 tantas ossadas são pretos, pobres, periféricos, vítimas da polícia, são diversas outras classes de pessoas, outros tipos de pessoas, mas todas elas vítimas da violência de Estado, vítimas de uma truculência da ditadura militar, que não vitimou só os militantes políticos, os ativistas ou os guerrilheiros, né? Então é essa construção que eu acho que é importante a gente ter. As pessoas costumam usar a vítima da ditadura primeiro como só a vítima fatal. Claro. Não foi o Herzog, o Rubens Paiva, o Alexandre Vanucci Leme, que foram vítimas da ditadura. O Brasil foi vítima da ditadura, nós somos vítimas da ditadura, né? E daí acho que a Vala de Perus é um pouco desse resultado também. O livro, né? O livro da Vala de Perus é um resultado dessa vontade de contar. E por isso ele virou podcast também, em 2020. Sim. A gente lançou o livro e lançou um podcast que conta essa história, porque um pouco desse objetivo. O podcast... É ótimo o podcast. Pegou ali a galera de 25 anos de idade, que já não lia o relatório da comissão, talvez tivesse alguma dificuldade também em ter interesse de, numa livraria, comprar um livro sobre ditadura militar, pessoas que nasceram depois que a Vala de Perus tinha sido deflagrada, depois que já era Fernando Henrique presidente, alguns Lula presidente, né, uma geração pós-2002, que estava com 20 anos, né, 18 anos na época. Esse pessoal teve contato com essa história pelo podcast, não foi nem pelo livro. Alguns tiveram pelo livro, mas é tudo uma construção de contar a história da repressão, a história da truculência do Estado, para a galera que não viveu isso. E esse livro, Vala, ele, na verdade, ele marca. Eu acho que não tem outros livros sobre a Vala de Perus, assim, tão bem estabelecidos. Ele marca um posicionamento, em que estão as coisas, enfim, como o Estado cuidou da Vala ou não cuidou, e qual essa história enrolada que foi o fim da ditadura, que foi se enrolando para criminalizar os que cometeram crimes em nome do Estado. Torturas, desaparecimentos e mortes. Isso mesmo. Lembrando que a gente lançou em 2020 com o presidente da República que havia dito, entre outras coisas, quem procura osso é cachorro. Nós estava lá no Ossos, horrivelmente. Eu sou favorável à tortura, uma frase que ele fala em entrevista na televisão. Fala várias vezes. E que com a democracia a gente não vai conseguir nada nesse país. Exato. E agora estamos num governo democrático, porém numa conjuntura internacional complexa também. Né? Complexa, difícil. Não favorece. Mas numa conjuntura internacional em que tem um concorrente ao Oscar, que embora a gente pode ter todo o síndrome de vira-lata, por que a gente valoriza tanto o Oscar, tudo isso a gente pode estar em discussão, mas tem um filme nacional que fala sobre esse período, como foi com a Argentina em 1985, algum tempo atrás. Então o tema volta de forma importante a mobilizar a nossa opinião. Gostei muito do filme. Do Ainda Estamos Aqui. Achei que foi um super filme e trouxe de volta, de fato, uma discussão que estava um pouco adormecida, inclusive por esse governo democrático, né, que poderia ter
colocado as coisas para avançar um pouco mais e tem pegado bem leve. Queria agora que a gente já caminha para o final, que você falasse desse livro também, que foi super especial, que a gente fez juntos, que é o Margarida, Coragem e Esperança. Eu acho o livro lindo, a homenagem à Margarida, que é uma guerreira, uma mulher corajosa, uma mulher que lutou, de fato, pelos direitos humanos, muito especial. A Margarida Genevoix é biografada nesse livro, uma ativista de direitos humanos. Ela tinha 98 anos de idade quando a gente fez o livro. Agora ela está com 101. Encontrei com ela no dia. E ela faz 102 no dia 10 de março. Nossa. Então, é uma pessoa aí que continua ativa, muito mais debilitada agora, quase não sai de casa, mas se ela puder ir numa manifestação, ela vai dar um jeito de ir numa manifestação ainda agora. Ela foi um braço direito ali do Dom Paulo Evaristo Arnes nas questões sobre direitos humanos, atuou durante todo esse tempo ali, muito tempo, dos anos 70 em diante, na Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Foi uma comissão criada pelo Dom Paulo na Arquidiocese de São Paulo, para receber casos de presos que estavam sendo torturados, de famílias que estavam em busca de um familiar desaparecido, e juntava principalmente juristas, advogados que poderiam defendê-los, poderiam cobrar respostas, poderiam lutar pela soltura desses familiares, mas todo um esquema ali também de acolhimento em que a Margarida foi uma peça fundamental. E hoje ela é presidente honorária da Comissão Arnes de Direitos Humanos, comissão que foi criada acho que uns 3 ou 4 anos atrás, e que tem ex-ministros de direitos humanos, do Fernando Henrique, do Lula, ativistas importantes, inclusive da Comissão Justiça e Paz, e ela está lá como presidenta honorária, participa ainda das reuniões, quando são feitas online, ouve todo mundo, comenta, faz análise de conjuntura, continua lendo o noticiário, continua se indignando com algumas coisas, e essa é uma figuraça. E a gente contou a história dela, um pouco como homenagem, como você mencionou, mas para registrar uma história que também não tinha sido contada. Quando a gente faz biografia, tem alguns personagens que a gente faz uma biografia que se baseia em documentos, muitos documentos, que surgiram ao longo da vida, né? Quando o cara é escritor, por exemplo, ou uma escritora, um escritor, ele tem os livros, esses livros tiveram resenhas em jornais, deu entrevista para um monte de lugar, e você tem figuras, como é o caso da Dona Marisa, que não tem praticamente entrevista, nunca escreveu nada, nunca publicou nada, e no caso da Margarida foi isso também. Ela começa a ter alguns artigos escritos por ela muito tempo depois, pouco tempo atrás, anos 2000. Então é toda uma história que não tem registro, e aí a gente precisa recorrer à história oral, às entrevistas de jornalista, né, típicas do jornalismo, esse instrumental, essas ferramentas para a gente registrar. Então foi um pouco, acho que essas duas biografias vão nessa linha de contar histórias de mulheres que tiveram uma história importante na política, na luta por democratização, de maneiras diversas, cada uma de um jeito, que é uma luta de classes, que é uma luta de direitos humanos, enfim, por direitos humanos, e registrar de um jeito que não tinha, né? Então eu fico feliz também de ter contribuído para ser o canal aí, para que essas mulheres pudessem ter as suas histórias registradas em livro, num documento mais perene, de certa forma. E Camilo, você continuou editando e escrevendo livros depois que a gente terminou de fazer esses. Quer falar um pouquinho dos livros que não são da Alameda, mas que também são muito importantes para a história do país? Eu fiz mais 2 livros, assim, desde então. São super legais. Alguns projetos até que não são exatamente livros como que vão ser comercializados, né? Que eu continuo fazendo trabalhos outros como contratado, um freelancer, enfim. Mas eu fiz um livro sobre fome
a gente fez em 2022, bem no período eleitoral, e pegando todo esse processo, né, de que a fome tinha retornado de uma maneira muito, muito brutal. A pandemia contribuiu também para piorar esse cenário. Então, a gente quis contar ali um livro chamado Fome. Ele é um livro que tem duas capas com dois lados. Você vira o livro assim de ponta cabeça e começa a ler do outro lado. Então, numa metade dele, o título é Fome, é um diagnóstico da fome, os problemas da fome, as razões da fome. E do outro lado, que eu dei o título de A Terra é Plena, não a Terra é plana, a Terra é plena, e vai falar um pouco sobre soluções para a fome, agroecologia, agrofloresta, um pouco como é que a gente faz para combater a fome hoje, sem ferrar a saúde de ninguém, nem ferrar o planeta, que é um desafio em dobro, em triplo ali, né? Porque sem agrotóxicos, sem piorar, sem latifúndios. Então, daí a gente fez pela Discurso Direto, e aí, no ano passado, 2024, fiz um livro, chama Eu Só Disse Meu Nome, que é uma biografia também do Alexandre, também sobre a ditadura, do Alexandre Vanucchi Leme. Foi um estudante de geologia que, em 1973, foi assassinado na tortura no DOI-CODE de São Paulo, aos 22 anos de idade, e é um primo em segundo grau meu, e eu quis contar porque estava fazendo 50 anos da morte dele, e também era um caso que as pessoas já não recordavam, a memória... O DCE da USP tem o nome dele. O DCE da USP tem o nome dele, a logomarca do DCE da USP coloca o rosto dele num stencil, em alto contraste, mas não coloca o nome fica DCE Livre da USP, em todas as marcas, todos os posts, todas as bandeiras, cartazes, mas tem a USP, o DCE tem inclusive uma vivência ali, uma sala próxima à reitoria ali na USP, que tem o retrato dele, mas as pessoas que fazem, que frequentam, que integram o DCE e tal, quem que é esse cara, não sabem responder. Ou, ele chama Alexandre, mas quem que foi ele? Não sabem dizer nada, nem por que ele virou o nome do DCE. Mas também, de novo, são relatos que não tinha um livro... apareciam em 2 outros livros, mas que já tinham 20 anos, e a galera, de novo, né, a geração, sei lá qual é a letra da geração, mas as gerações mais novas já não sabiam quem era, e que entram na USP agora, ou vem aquele cara, aquele rosto lá, aquele retrato, mas também não tem muita... não sabem por que está lá. E foi um exercício para mim, que o primeiro livro... Eu fiz alguns livros aí ao longo da vida, mas foi a primeira vez que eu fiz um livro em que eu me coloco no livro. Nenhum dos outros livros tinha trechos do Camilo aparecendo, contando histórias dele, de mim, né, da minha vida, em relação ao Alexandre, em relação à militância política da minha família, a prisão do meu pai, como é que eu cresço sabendo lá, aos 9, 10 anos de idade, que eu tive um primo morto na tortura, que meu pai foi torturado barbaramente durante alguns meses e que ficou 5 anos preso. Como é que é isso, as marcas que ficam, ou como é que é isso na infância de um filho de preso político, primo de um morto político, enfim. E esses 2 livros que eu mencionei são por outra editora, que é Discurso Direto, e é isso. Acho que foi essa a história. Ai, Camilo, queria te agradecer muito pela entrevista, por a gente falar de livros, que é sempre um prazer conversar com os autores, falar de livros importantes para a história do Brasil, para a história recente do Brasil, dizer que seu trabalho, né, de jornalista e de escritor, que encontra histórias, encontra personagens, encontra temas interessantes, é um trabalho importantíssimo, que tem que continuar e escrever mais livros. Então, estamos aqui sempre para te receber
E, enfim, sempre falar sobre esses livros que marcaram também a história da editora como uma editora combativa e tal. Então, acho que foi uma parceria que deu muito certo. Estamos aqui sempre esperando você. Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Muito bem, Dani. Obrigado, super obrigado pelo convite. Um prazer enorme falar com você e poder falar desses livros da editora Alameda. Muito legais. Então, um beijão para você e até a próxima. Um beijo, tchau. Tchau.